Amigos e amigas do canal Universo Streaming, eu sou Jorge Graciano e mensalmente estarei por aqui na nossa revista eletrônica, falando sobre vários assuntos com você. Nossa pauta é livre, portanto, vamos abordar temas como cinema, séries, novelas, vamos dar aquele conselho especial para você cuidar do seu pet. Vai ter também entrevistas com vários profissionais, com vários personagens interessantes, várias pessoas que sabem do que está falando. Vai ter também curiosidades e, claro, vamos ter personagens históricos. Vamos falar sobre atores, sobre personagens, sobre cinema, sobre série, até sobre novela e também realities, tá certo? Então, vem comigo, tá começando a nossa revista eletrônica. Para começar, vamos falar do personagem mais carismático e conquistador do cinema. Eu estou falando dele, Bond, James Bond. Sente a pegada. Quando o escritor Ian Fleming criou um personagem alto, moreno, caucasiano, de olhar penetrante, viril, porte atlético e sedutor, com idade estimada entre 33 a 40 anos, talvez não imaginasse que mais de 60 anos depois, James Bond ainda estaria em plena forma. Vamos falar então de vários atores que tiveram a oportunidade de interpretar ele. James Bond. Para começar, Barry Nelson. Olha, quem vê o gerente do macabro hotel Overlook no filme O Iluminado, de 1980, de Stanley Kubrick, não imagina que ali está presente o primeiro ator a interpretar James Bond na história. É isso mesmo. Não em um filme, como os atores que o sucederam, mas em um único episódio da série esquecida da Televisa, Clímax. O episódio em questão, o terceiro da primeira temporada, é uma adaptação de 48 minutos do romance Cassino Royale. A estreia de 007, exibido em 21 de outubro de 1954. O episódio tinha algumas diferenças do material que serviu de base. O Bond de Barry Nelson, por exemplo, é chamado de Jimmy, não James, e ele é um agente americano da inteligência combinada, não um britânico, como ficou definido depois. Já a trama segue com pouquíssimas diferenças em relação ao livro. Após sua exibição, o episódio foi praticamente esquecido até a década de 80, quando o historiador Jim Sorneger encontrou parte do material. Os direitos do programa, assim como os do filme Cassino Royale, de 1967, foram adquiridos pela Metro-Goldwyn-Mayer para a produção do filme, estrelado por Daniel Craig em 2006. Sean Connery, oficialmente, o primeiro James Bond do cinema. O escocês Sean Connery é lembrado hoje como responsável pela popularização dos filmes de espionagem durante os idos de 1960. E não é para menos. O personagem raiz de Connery fumava sem restrições, bebia em excesso e não deixava uma mulher seguir fora da sua lista de conquistas. Ou seja, tudo o que o homem admirava em outros homens na época. Ao todo, Sean Connery protagonizou 6 filmes oficiais da franquia. Foram eles: 007 contra o Satânico Dr. No, de 1962, Moscou contra 007, de 1963,
007 contra Goldfinger, de 1964, 007 contra a chantagem atômica, de 1965, e com 007 Só se vive duas vezes, de 1967, e ainda 007 Os Diamantes São Eternos, de 1971. O ator retornaria ao papel ainda em 83 no filme 007 Nunca Mais Outra Vez, uma refilmagem não oficial e fracassada de Chantagem Atômica. David Niven. Após 4 filmes, Sean Connery já havia se estabelecido como James Bond quando, em 1967, a comédia de espionagem Cassino Royale, uma produção não oficial, estreou. Dessa vez, o papel do agente secreto foi dado ao ator britânico David Niven, colecionador de uma filmografia de respeito que incluía a comédia clássica A Pantera Cor-de-Rosa, de 1963. Niven interpreta, então, um Sir James Bond já aposentado que é forçado a voltar à ativa quando a organização criminosa Smear elimina os principais agentes secretos em ação. Porém, ao contrário de quaisquer outras versões do espião, ele é mostrado como um celibatário e amante da jardinagem. O filme ainda brinca indiretamente com o James Bond Connery, que, segundo o personagem principal, teria roubado seu nome e codinome após a sua aposentadoria. Barry Nelson pode ter sido o James Bond mais facilmente esquecido, mas a posição de 007 mais subestimada pertence a George Lazenby. O ator substituiu Sean Connery no 6º filme da franquia. Hoje, a opinião sobre Lazenby como Bond é dividida. Enquanto uns apontam o ator como principal motivo para o fracasso do filme, outros o defendem como Bond mais fiel aos filmes e aos livros de Ian Fleming. Seja como for, George Lazenby teve sua contribuição para que James Bond se tornasse tão popular. Nesse filme, James Bond não só se apaixona, como também se casa com Teresa, filha de um grande mafioso, e tudo isso com a bênção da coroa. Só que no mesmo dia do casamento, James Bond fica viúvo. Roger Moore. Uma bela mulher. Timothy Dalton. Depois da era de ouro da franquia, coube a Timothy Dalton substituir Roger Moore. O convite para interpretar o agente secreto mais famoso do cinema, no entanto, veio bem antes, em 1987, quando Dalton fez o primeiro de 2 filmes como personagem. O ator, na época com apenas 25 anos, mas já reconhecido profissionalmente, ele recusou participar do projeto por considerar a si mesmo muito jovem para o papel e pela pressão em substituir o veterano Sean Connery. É muita responsabilidade. Foi na pele de Dalton que estreou os filmes 007 Marcado para a Morte, em 1987, e 007 Licença para Matar, de 1989, que James Bond teve sua retratação mais humana e realista até então.
Houve também quem elogiasse sua escolha de interpretar um 007 com fraquezas e falhas, muito mais próximo à sua contraparte literária dos seus predecessores. A aposentadoria de Dalton na franquia 007 veio antes do esperado. O ator tinha sido contratado para 3 filmes, dos quais apenas 2 saíram do papel. A rescisão do contrato aconteceu, dizem, porque Dalton estaria descontente com a espera de 5 anos para fazer a sequência de Licença para Matar, em função de entraves jurídicos entre os produtores e os detentores de direitos autorais. Pierce Brosnan. O fim da Guerra Fria exigia um James Bond mais moderno e renovado. E este foi Pierce Brosnan. A estreia do ator como o personagem aconteceu em 1994, no filme 007 contra GoldenEye. Ele ainda voltaria como protagonista nas sequências 007, O Amanhã Nunca Morre, de 1997, 007, O Mundo Não É o Bastante, de 1999, e 007, Um Novo Dia para Morrer, de 2002. Foi durante esse período de renovação e rejuvenescimento que a franquia voltou a fazer muito sucesso e a quebrar recordes de bilheteria. A conexão de Brosnan, porém, com o personagem já era muito mais antiga. Foi Sean Connery no papel que o motivou a tornar-se um ator. Aos 28 anos, Brosnan visitou o set de gravações de 007 Somente para Seus Olhos, quando Roger Moore ainda era Bond. Na época, o ator era casado com a atriz Cassandra Harris, que trabalhava no filme. Ao vê-lo, o produtor Albert Broccoli teria dito: "Se este cara souber atuar, ele é meu próximo James Bond." Daniel Craig. O atual James Bond, Daniel Craig, tinha uma carreira mais tímida quando foi escolhido para interpretar o personagem em 2006, no filme Cassino Royale. A sequência de Cassino Royale, Quantum of Solace, veio 2 anos depois, em 2012. Estreou aquele que seria considerado o melhor filme de Craig como Bond até então. 007, Operação Skyfall, o 23º filme de James Bond, marcou também os 50 anos da chegada do personagem aos cinemas e foi um enorme sucesso de bilheteria, além, claro, de ter saído premiado nas principais premiações. Em 2015, veio o 4º filme de Daniel Craig, 007 contra Spectre, que tirou do esquecimento a organização criminosa chefiada pelo vilão Ernest Stavro Blofeld, principal inimiga do agente secreto nos primeiros filmes. O filme recebeu críticas positivas, que elogiaram as sequências de ação, fotografia, as atuações e também a atmosfera de suspense e ação. O 25º filme da franquia estreou somente em 2020, 007 Sem Tempo para Morrer. E as sequências então ficaram mais ou menos assim. Em 2006, 007 Cassino Royale. Em 2008, 007 Quantum of Solace. Em 2012, 007 Operação Skyfall. Em 2015, 007 contra Spectre. E em 2021, 007 Sem Tempo para Morrer. No Telecine Franquias, você terá acesso a 24 filmes do agente secreto mais charmoso do cinema, para você maratonar à vontade. Depois, só postar aqui a sua opinião e dizer pra gente qual é o seu filme favorito. E não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal.
Revista Eletrônica. Apresentação: Jorge Graciano. Final de semana, eu curtindo meu isolamento social, quando de repente resolvi dar uma volta e notei com alegria alguns IPs cor-de-rosa. Isso mesmo, IPs cor-de-rosa que se destacam num céu azul maravilhoso. Quero convidar você, internauta, para me acompanhar neste passeio e, no final, se deliciar com as imagens. Foi um passeio curto, mas que valeu muito a pena. Conta uma coisa, aí na sua cidade, qual a árvore que se destaca pela sua beleza? Comente! Se gostar do vídeo, compartilhe com seus amigos. Ah, e não esqueça de dar like e ativar o sininho para você saber quando terá novas publicações.
Porto Seguro é um município situado no sul do estado da Bahia. Compartilha com os municípios de Santa Cruz Cabrália e Prado. É oficialmente considerado o local de chegada dos portugueses ao Brasil em 1500. O vilarejo que deu origem ao município de Porto Seguro foi fundado em 1535 e está tombado em quase sua totalidade pelo patrimônio histórico, não sendo permitida a construção de prédios altos com mais de 2 andares. É cortado pelo rio Buranhém. Sua população, conforme estimativas do IBGE de 2020, era de 150.658 habitantes. O município pertence às regiões geográficas intermediárias de Ilhéus, Itabuna e imediata de Eunápolis, Porto Seguro. Está inserido no bioma da Mata Atlântica, com vegetação típica de áreas costeiras, como mangues e restingas. O clima é sempre quente no verão e ameno no inverno. Algumas das praias de Porto Seguro são Praia da Ajuda, Praia da Barra Velha, Praia da Pedra Grande, entre outras. Se você não conhece, não sabe o que está perdendo. Situada na zona da mata da região nordeste do Brasil, Salvador é notável em todo o país pela sua gastronomia, música e arquitetura, reconhecidas também internacionalmente. A influência africana em muitos aspectos culturais da cidade a torna o centro da cultura afro-brasileira. Primeira capital da América Portuguesa, que corresponde ao atual Brasil, a cidade é uma das mais antigas do continente americano e uma das primeiras cidades planejadas no mundo, ainda no período do Renascimento. Sua fundação em 1549 por Tomé de Souza ocorreu por conta da implantação do governo geral do Brasil pelo Império Português. A centralização como capital junto à colonização lusitana foram importantes fatores na formação do perfil do município, da mesma forma que certas características geográficas. A construção da cidade se deu acompanhando a topografia acidentada, inicialmente com a formação de 2 níveis, Cidade Alta e Cidade Baixa.
sobre uma escarpa acentuada e mais tarde com a concepção das avenidas de vale. Com 692.818 km² de área, seu território emerso é peninsular e o litoral é margeado pela Baía de Todos os Santos a oeste e pelo Oceano Atlântico a leste. O Centro Histórico de Salvador, iconizado nos arredores do Largo do Pelourinho, é conhecido pela sua arquitetura colonial portuguesa, com monumentos históricos que datam do século XVII até o início do século XX, tendo sido declarado como Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, em 1985. Palco de um dos maiores carnavais do mundo, o reconhecimento internacional da música de Salvador veio pelo anúncio de dezembro de 2015 da integração do município à rede de cidades criativas da UNESCO, tendo sido reconhecida como Cidade da Música, título singular do país. Com mais de 2,8 milhões de habitantes, é o município mais populoso do Nordeste e o terceiro do Brasil. Dentre as cidades latino-americanas é a nona, superada por São Paulo, Cidade do México, Buenos Aires, Lima, Bogotá, Rio de Janeiro, Santiago e Brasília.
Salvador situa-se nos hemisférios austral e ocidental, no cruzamento do paralelo de 12 graus ao sul, com meridiano de 38 graus a oeste. Na geografia do país, é um dos municípios litorâneos e está na zona da mata da região nordeste do Brasil. Salvador é uma cidade maravilhosa. Se você ainda não conhece, realmente você não sabe o que está perdendo. Revista Eletrônica. Apresentação: Jorge Graciano.